Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Primeira Igreja Batista de Itapiruna. E criei este canal aqui no YouTube, especialmente durante esses meses de pandemia, para, de alguma forma, ajudar os meus amigos e irmãos em Cristo, trazendo mensagens da Palavra de Deus para o seu coração. A nossa mensagem de hoje tem como título Muito Além da Religião. Com isso, nós queremos dizer que o nosso relacionamento com Deus, quer dizer, um verdadeiro relacionamento com Deus, vai muito além da religião. Esta mensagem está baseada no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 34, que vamos ler agora. Diz assim a palavra de Deus: Chegando um dos escribas que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: Qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: O principal é: Escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então o escriba disse: Muito bem, mestre. E com verdade o Senhor disse que ele é o único e não há outro além dele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe: Você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. Então, pela réplica desse escriba a Jesus, quando Jesus respondeu a sua pergunta, nós aprendemos que o verdadeiro relacionamento com Deus vai muito além dos holocaustos e dos sacrifícios, que no caso era o que representava, vamos dizer assim, com mais propriedade, a religião que aquele homem praticava. Quer dizer, muito além da religião. Esta passagem que lemos, ela é a terceira de 3 narrativas que mostram os fariseus, os herodianos, os saduceus e os escribas questionando Jesus para ver se o apanhavam em alguma falha. Primeiro, os fariseus e herodianos perguntaram a Jesus se era correto pagar o tributo a César. E então Jesus disse para ele: a moeda que vocês usam para pagar o tributo tem a imagem de César, então dai a César o que é de César, quer dizer, o imposto pertence ao governo, né? E ele diz: dai a Deus o que é de Deus, quer dizer, a Deus pertence toda a vida do ser humano. Depois vieram os saduceus questionando a crença na ressurreição, que era inclusive ensinada por Jesus, e falando de uma coisa hipotética de uma mulher que, cumprindo a lei do levirato, tinha se casado com 7 irmãos em sequência, sem ter filhos com eles. E então eles perguntam: e quando vier a ressurreição, então ela será mulher de quem? E Jesus então responde que eles não conheciam as Escrituras, que eles não entendiam as Escrituras, por 2 razões. Primeiro, que eles não entendiam como seria a ressurreição. Na ressurreição, não, os relacionamentos, quer dizer, as coisas que acontecem na nossa vida terrena não mais prevalecem. E
Depois ele diz que Deus é Deus de vivos e não de mortos, que é o Deus de Jacó, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaque, Deus de vivos e não de mortos. Agora, respondendo a este fariseu que questiona a respeito dos mandamentos, porque para eles também mandamentos era uma coisa muito séria, eles tinham, na verdade, eles tinham criado, estabelecido, descoberto na lei, melhor dizendo, 613 mandamentos. Se um judeu quisesse ser perfeito, ele deveria cumprir esses 613 mandamentos, o que era impossível, não é? Essa é a verdade. Então, eram coisas ridículas, como, por exemplo, lavar as mãos 7 vezes antes de comer, caminhar só 33 passos no dia de sábado para chegar na sinagoga, e outras coisas. Então, Jesus responde para aquele homem: olha, só há 2 mandamentos importantes. Só há 2 mandamentos importantes. Esses 613 mandamentos que vocês inventaram, que vocês estabeleceram, eles, na verdade, foram criados para anular os verdadeiros mandamentos. E houve uma ocasião em que Jesus disse isso explicitamente. Quando eles fizeram uma crítica a Jesus, então Jesus disse para eles: vocês criaram um mandamento, falso mandamento, que diz que se um homem prometer dar a Deus o que ele deveria dar para o sustento dos seus pais, para o sustento da sua mãe e do seu pai, então aquilo é oferta a Deus e ele está livre de cumprir o mandamento que diz: honra teu pai e a tua mãe. Então Jesus disse: vocês estão anulando o verdadeiro mandamento da lei de Deus, criando esse mandamento esdrúxulo e ridículo. Em outra ocasião, quando eles estavam criticando Jesus e os seus discípulos por não lavarem as mãos antes de comer, Jesus diz assim: este povo, e cita aí Isaías, né? Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. E aí, mais uma vez, Jesus repete que aqueles mandamentos criados pelos escribas e fariseus eram preceitos humanos que nada tinham a ver com a palavra de Deus. Porque, segundo a palavra de Deus, há só 2 grandes mandamentos. O primeiro, Jesus diz assim: ama o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Amar a Deus. E o segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Quer dizer, como diz o apóstolo João, não é possível amar a Deus sem amar o próximo. E isto é o resumo de todos os mandamentos. Paulo diz que amar ao próximo, quem ama o próximo cumpriu toda a lei. Em 1 João, capítulo 4, versículo 20, ele diz assim: se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama ao seu irmão, a quem está vendo, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, é possível talvez você até amar o seu próximo sem amar a Deus, mas não é possível você amar a Deus sem amar o seu próximo. Isto é, você não pode dizer que tem acho que a sua religião com Deus, com seu relacionamento com Deus é completo, se você não é capaz de amar o seu irmão, o seu próximo.
ultimamente temos visto, principalmente nas redes sociais, não é? Pessoas que defendem com unhas e dentes a sã doutrina, mas destilam ódio contra o próximo, principalmente às vezes contra o seu irmão em Cristo mesmo. Se o meu irmão diverge de mim, então eu não tenho que amá-lo. É o que eles pensam, não é? E acham que estão assim fazendo a vontade de Deus, mas não estão. Porque o nosso relacionamento com Deus se resume apenas a essas duas coisas, nosso verdadeiro relacionamento. Isso é muito além da religião, muito além do que crer em doutrinas, muito além do que ser membro de igreja, muito além do que cumprir preceitos. No versículo 32, a réplica do escriba a Jesus diz assim: amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento. Isso é o versículo 32, não, isso é o 33. Amar a Deus de todo o teu coração, de todo o entendimento e com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Interessante que isso é o escriba quem está dizendo. Será que ele acreditava mesmo nisso? Será que ele acreditava que o que Deus deseja e espera de nós é muito mais do que a prática religiosa, do que a prática da moralidade? Ele conhecia certamente a palavra de Deus, o que disseram os profetas, por exemplo, Miqueias, capítulo 7 do versículo 6, Miqueias diz: será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros e com 10.000 ribeiros de azeite? E em seguida responde: o Senhor já mostrou a você o que é bom. O que Ele quer de você é que você pratique a justiça e a misericórdia. Então, o que Deus espera de nós é muito mais do que a prática de uma religião. É a prática da justiça, é a prática da misericórdia, é a prática da compaixão, do amor. É amar o próximo. Certamente que o fariseu também conhecia aquilo que Samuel tinha dito a Saul. Saul não tinha obedecido a uma ordem de Deus, e então Samuel diz para ele: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que obedecer a sua palavra? Porque Saul tinha separado uma quantidade enorme de animais para sacrificar a Deus. Então Samuel pergunta: será que o Senhor tem maior prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? E Samuel completa: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Dizendo de outra maneira, obedecer é mais importante do que cultuar. Hoje em dia, nós temos visto uma ênfase muito grande nessas duas palavras, adoração e adorador. Então, um grande número de cristãos acredita que, desde o momento em que ele esteve lá num determinado lugar, numa determinada hora, né, fazendo o seu ato de adoração e sendo um adorador, então já fez tudo que Deus quer dele. Mas a palavra de Deus diz que obedecer, viver de acordo com os ensinos e preceitos do Senhor, é mais importante do que adorar. O que adianta você adorar e na segunda-feira desdizer tudo aquilo que você disse no ato de adoração lá no culto? Você ser um grande cristão
lá levantando as mãos e louvando a Deus, e na segunda-feira ser um grande incrédulo, testemunhando mal do Evangelho. Certamente também que aquele fariseu conhecia a palavra que foi dita por Oséias, capítulo 6, e citada por Jesus. Diz: pois misericórdia quero e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Certa vez criticado pelos fariseus porque convivia, comia e bebia com os publicanos e pecadores, curava suas enfermidades, ressuscitava seus mortos, consolava seus corações, pregava-lhes a palavra. Então, eles disseram: isso aí anda, come e bebe com pecadores e prostitutas. E Jesus disse para eles: vocês precisam ir para a palavra de Deus e entender o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Quer dizer, ser misericordioso é mais importante do que ser membro da sua sinagoga lá. Ser misericordioso é mais importante do que cumprir aqueles 613 mandamentos. Ser misericordioso é amar a Deus, que é o Pai de todas as misericórdias e consolações. Ser misericordioso é amar os filhos de Deus, as criaturas de Deus. Então, amar a Deus e amar o próximo. E isto é muito mais do que religião. Relacionar-se de verdade com Deus é muito mais do que conhecimento. Na verdade, é resultado de decisão e entrega. Interessante a observação que Jesus fez e a palavra final que ele deu àquele homem, aquele escriba. Diz aqui o versículo 34, vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe: você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. Mas eu quero me concentrar na primeira parte desse versículo. Diz: vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe: você não está longe do reino de Deus. Notem bem, não está longe significa que está perto. Né? Não estar longe significa estar perto. Jesus diz para ele: você está perto do reino de Deus. Mas, infelizmente, não pôde dizer para ele: você está dentro do reino de Deus. Infelizmente. Né? Há muitas pessoas que estão dentro da igreja, há muitas pessoas que estão dentro de uma denominação, há muitas pessoas que estão lá clamando o nome de Jesus. Há inclusive pessoas que, como disse Jesus, estão expulsando demônios em seu nome, estão curando enfermos em seu nome, estão pregando em seu nome, mas estão fora do reino de Deus. E vão ouvir aquela palavra triste: para longe de mim, porque eu não conheço vocês. O que é o reino de Deus? É muito simples de responder isso. Muitas vezes as pessoas se enrolam com uma pergunta assim, porém, é só pensar que reino é um termo político. Reino se refere a um regime de governo. Então, reino de Deus é o governo de Deus. Quando você pertence ao reino de Deus, você está debaixo do governo de Deus. Então é isso que Jesus diz aqui na resposta ao fariseu: é amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. É amar a Deus no seu íntimo. É amar a Deus com todos os poderes da sua personalidade, com tudo que você conhece, sabe, entende, e com tudo que você tem e é.
é submeter-se ao governo de Deus. E assim, você não poderá deixar de amar o seu próximo, porque se você é um verdadeiro filho de Deus, você vai amar os outros filhos de Deus e aqueles que Deus criou. Portanto, relacionar-se com Deus é mais do que conhecimento, é mais do que doutrina, é mais do que pertencer a uma igreja, é mais do que crer em alguns preceitos. E foi isso que faltou para aquele fariseu. Por isso Jesus diz para você, está perto, você não está dentro, porque ele precisava decidir-se. É resultado de decisão e de entrega. É quando você crê e confessa que Jesus é o seu único e suficiente Salvador. E você diz como o apóstolo Paulo, eu não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e entregou-se a si mesmo por mim. Então, isto é pertencer ao reino de Deus. É resultado de decisão e de entrega, não somente de conhecimento. Vejam que Jesus observou que aquele homem tinha sido sábio. Ele conhecia, ele sabia os mandamentos, ele conhecia a palavra de Deus, mas infelizmente não estava dentro do reino de Deus, estava fora. Estar perto não é estar dentro, estar perto, infelizmente, é estar fora. Então, veja bem, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, é a palavra de Jesus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, aquele que cumpre, que se submete ao governo de Deus na sua vida. Que Deus nos abençoe para que realmente nosso relacionamento com Deus possa ir muito além da religião.